Demorou para fazer uma boa e robusta atualização sobre o VGA11, mas hoje finalmente é o dia. Inclusive teve acumulador aí já cobrando, porque faz tempo que eu tinha dito que iria fazer uma atualização, mas é muita correria aqui, tá? E como é o fundo que mais pagou o yield do segmento até esse exato momento aqui da gravação, não tinha como deixar aí esse FII que atende o mercado de crédito aí do setor que mais cresceu nos últimos anos aqui no Brasil e tem um peso enorme no PIB do nosso país, o salvando de não ficar no negativo por diversas vezes aí. Além, lógico, das boas perspectivas para o setor aqui esse ano, porque tem uma demanda crescente por parte do mercado asiático, China mais próxima aí, por conta também do BRICS, né? A Argentina, que é extremamente importante no mercado exportador de commodities agrícolas, está passando por uma crise séria aí de seca. Foi algo até bem noticiado, tá? Acho que até você ficou sabendo. E aqui observamos esses movimentos aí com boas perspectivas para o agro brasileiro, porque significa melhores preços e uma demanda ainda maior do que o previsto. Por mais lógico que muitos produtores e exportadores vendam as suas produções antecipadamente por meio de contrato. E também os grandes produtores, exportadores aí de commodities agrícolas, eles fazem também hedge, tá, de opções no mercado de futuros de commodities agrícolas para poder evitar prejuízos, tá, mesmo que a perspectiva fosse aí de menor demanda exatamente por essa crise que estamos vivendo aí. O ponto que eu quero chegar é que é um setor resiliente, tá? Não só por esse hedge, mas também por essa demanda crescente por necessidade global, até mesmo por conta das mudanças climáticas. E se acontecer uma defasagem em qualquer país importador do agronegócio que seja, tem alta de preço e o Brasil com certeza se beneficia com isso. Bom, em fevereiro, o fundo ele tinha anunciado uma nova subscrição. E mês passado, tá, o fundo ele encerrou a 4ª subscrição de cotas. Outra subscrição recente também foi a do XPCA11. Esse movimento bacana é importante de se observar porque mesmo que o agro ele seja um setor super resiliente, tirando, lógico, as empresas de óleo e gás, em momentos de inflação e de juros prolongados, os devedores se sufocam e é importante buscar uma diversificação bacana. Porque o fundo ele surfa muito bem essa alta aí da Selic, até porque a estratégia de alocação é totalmente exposta ao CDI. E claro, nesse momento econômico em específico também existe um deságio muito grande, tá, de descontos de alguns títulos aí, alguns high grades com taxas mais conservadoras, tá? Inclusive taxas mais conservadoras em títulos high grade expostos ao CDI são de CDI mais 1 até CDI mais 4. Né? Eu já falei sobre a gestão do Vegia. Tá? A Valora ela é uma ótima gestora que tem aí grandes nomes no mercado envolvidos integralmente, o que também explica uma expertise em manter a qualidade desses CRAs, que estão em setores muito bons, né? E tem bons devedores também. E isso a gente também pode confirmar no detalhamento da carteira mais atual. Lembrando que nos próximos já podem sair algumas novidades, até pela captação recente, mas podemos ver aí que a maior exposição está em cooperativa, o que é muito bom, porque cooperativas têm aí fornecedores certos, tanto nacionais quanto também para partir para o processo de exportação. Tem boas taxas, tá? Que vêm seguidas de títulos com bons devedores, até mesmo pelo segmento, como eu estava falando antes. Todos os pagamentos são mensais, o que também é outro detalhe importante, muito bom. Outra coisa muito positiva, tá? Extremamente estratégica quando se possui títulos com carregos aí muito atrativos em momentos de juros altos, é ter papéis com durations mais curtas. E é exatamente isso que vemos aí na carteira do fundo. Os títulos, tá, mais longos são para 2028, ou seja, tem aí 2 anos e 7 meses, e essa duration média da carteira é de 2 anos e 2 meses, o que é muito bom também, tá? E essa carteira tem uma taxa média ponderada de CDI mais 5,6% ao ano, o que justifica aí esse yield alto aí do fundo. Eu não sei se você lembra, quando eu falei aqui que a Valora ela também faz muitas operações estruturadas, e esses títulos aqui que o VGA11 tem na carteira foram, na maioria, tá, estruturados pela própria gestora. Ou seja, faz com que o acompanhamento
seja muito mais ativo do que apenas comprar no mercado secundário, como é o exemplo de muitos FIIs desse segmento aí. Inclusive, se inscreva e ative o sino de notificações para poder fazer parte da comunidade de acumuladores de patrimônio mais ambiciosa aqui do YouTube, exatamente para não perder nenhum dos vídeos aqui, tá? E inclusive já deixa seu like aí como apoio. Enfim, né, podemos ver também que, apesar da majoritariedade da carteira ser de títulos de cooperativas, em questão de PL, tá, já dá uma mudada. 47,7% da exposição está em distribuição, também um subsetor resiliente. 44,6% é cooperativa, 5,9% é indústria e 1,7% está exposto ao setor sucroalcooleiro, que, apesar de ter aí um histórico muito bom, a demanda, tá, deu uma diminuída nesses últimos meses, lógico, tá? Inclusive players importantes aí como a Raízen, que é listada em bolsa, tiveram aí uma queda na demanda por açúcar e nada de novidades aí no etanol. Outro detalhe aqui importante sobre os CRAs do Vigia, e que muitas vezes esse detalhe pode não ser muito levado em consideração como algo importante, é a diversificação por estado. Mas, pô, Johnny, é só escolher estado ali estratégico produtor tradicional e já era, tá tranquilo. Mas não é bem assim. Quando observamos os segmentos de negócios das empresas cujo fundo tem exposição, tá, por meio dos CRAs, como por exemplo a exposição a cooperativas, né, e também a distribuição, que é a maior parte, né, da exposição em questão de PL, como eu estava falando antes, esperamos que os estados com maior exposição, seja centro-oeste, sudeste ou sul do país, tá, pelo clima mais propício a esses grãos aí, e os estados mais ao norte e nordeste, tá, para cana-de-açúcar e entre outros também, tá, ou até mesmo agropecuária, mas eu não vou me estender aqui, tá, porque o foco aqui é a carteira do Vigia. E em relação às cooperativas, tá, eles lidam com um processo posterior da colheita, ou seja, a armazenagem temporária e depois a venda. E depois vem a parte de distribuição, que é onde o fundo tem a maior exposição, a mais importante em questão de PL. Resumindo, é uma estratégia que se complementa. É um fundo que tem um ótimo histórico de manter aí os rendimentos desde a primeira emissão, lembrando que a quarta é muito recente, então vamos ver uma performance mais detalhada, tá, com novas novidades aí mais para frente, mas é um excelente histórico de performance. E não é à toa que o VGA11 pagou um yield aí de 19% até esse exato momento. É o maior do segmento. Isso é o resultado de todo o contexto estratégico de alocação de capital que vimos aqui. Desde a maior parte ser estruturado pela própria gestora, tá aí possibilitar um acompanhamento mais completo, que vai desde o início até mesmo um acompanhamento mais ativo da operação em questão, e também, lógico, uma preocupação na diversificação por estado, tá levando em conta as operações dos devedores com boas taxas, né, que é muito, mas muito difícil de se encontrar taxas acima de CDI mais 4 com ótimos devedores e em segmentos resilientes do agronegócio ainda mais. E ainda estruturados pela própria gestora. Então, é uma boa estratégia, tá? Se a gente levar todos esses detalhes aí em consideração. Para quem não tem o VGA11 na carteira, pode ser sim uma opção muito atraente. Mas é importante deixar o que é que você acha disso. Você tem posição? Pretende aportar? Deixa aí nos comentários. Lembrando que vamos focar aqui mais em oportunidades. Então, se tiver fundos aí com problemas, ao menos que seja algo muito grave, vamos manter o foco aqui, tá? Até porque é um momento de se manter conservador e aproveitar, lógico, né, os descontos e o surf aí dos ativos na taxa de juros e inflação e, claro, fazer caixa porque a crise ainda não acabou, tá? E o histórico econômico global é uma caixinha de surpresas, mesmo com esses últimos dados aí de PMIs, né, globais estáveis, né, teoricamente. Inclusive tem vídeo novo aí, incrível na parte de membros, tá, na comunidade fechada, e até com ativo, que com pouco capital você consegue se expor às treasuries americanas, né, títulos soberanos, para poder aproveitar os juros lá, que estão muito mais atrativos se a gente for pensar aqui em dólar e mais seguros do que aqui.
E algo que todos os investidores devem ter de maneira pessoal como segurança, mesmo que tenha apps aí interessantes, é uma boa planilha de investimentos que realmente te ajude aí na declaração de imposto de renda, controle dos seus investimentos, pagamento de DAF, tá? Divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativos, ganhos e prejuízos, rentabilidade patrimonial, tudo fica bem detalhado e de maneira profissional, tá? Tudo isso num único arquivo e simples de você mexer, tá? Mesmo que tenha pouca experiência com isso, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho de notificações, além de deixar o seu like, como um cafezinho aqui para a equipe. Espero ter te agregado, valeu, um grande abraço e até a próxima.